O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema de hoje que me passaram, Santa Teresinha, um exemplo do caminhar em confiança, perseverança, amor e misericórdia. Eu, normalmente, quando vou celebrar missa fora, que foram algumas vezes, e eu sou padre recém-ordenado, seria interessante falar um pouco o que Deus fez na minha vida, muita intercessão dessa santa que vocês carregam aqui com o título de Santa Teresinha, para falar o que Deus pode fazer na vida, se fez na minha vida isso, pode fazer na vida de qualquer pessoa, né, que abriu o coração para Ele, para que a gente tenha confiança, para que a gente não desista e tenha perseverança, amor e misericórdia. Aqui no Evangelho de hoje, São Mateus, ele vai falar que, antes de começar o que ele inicia falando no Evangelho, é interessante que na vida de São Mateus foi pura misericórdia. Porque o que São Mateus estava fazendo quando Jesus apareceu para ele? Cobrando impostos. Trabalhando ali de forma desonesta. E ainda assim o Senhor chamou ele e falou, vem e segue-me. Não disse mais nada. Será que no nosso dia a dia também, onde estamos em praças, ou como São Mateus, perdidos por aí, e o Senhor nos passa e nos chama, vem e segue-me. Bom, vocês seguiram Jesus, vocês vieram para a missa. Mas não basta só seguir. O jovem rico, ele seguiu por um momento Jesus. Foi outro vocacionado, só que esse não vingou, faltou perseverança. Faltou confiança, que é o tema de hoje. Será que quando o Senhor nos chama também, a gente falta confiança para Ele? Falta perseverança? Sempre digo que a Santa Missa é o lugar dos doentes. Aqui é um hospital. Por quê? Quem que é o médico da nossa alma? Quem que cura a nossa alma? Jesus. E se somos pacientes, e se somos doentes, a nossa alma vai ser tratada por Ele. E qual que é o maior remédio que a pessoa pode procurar no hospital, na missa, na igreja? A confissão, onde cura o coração, onde é a senha para receber a Eucaristia, e depois a própria Eucaristia. E isso Santa Teresinha sempre fez. Mesmo sem pecado grave, mortal, ela sempre confessava e sempre comungava. E vocês aqui têm a graça de carregar na comunidade o nome dela. Então que ela possa, de fato, ser presença na vida de vocês, porque ela já é aqui no nome. Mas se não for na vida de vocês, de que vale só o nome? Que vale só dizer que foi na missa? Se o Senhor tem tanto a nos dar, como eu disse na oração da coleta, mas talvez a gente não sabe pedir.
Talvez a gente pede mal. E para entender bem a confiança, a perseverança, amor e misericórdia, vamos para o Pai Nosso agora. No Pai Nosso é uma oração de confiança. Sabe por quê? O que a gente reza no Pai Nosso em toda a missa? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Tudo bem, mas não continua não, vamos parar aqui. Que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade aonde? Aqui na terra, como? E por que muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade? E não a dele. É como se a nossa boca falasse uma coisa e o nosso coração quisesse outra coisa. Você chegar na missa ou depois dela e falar: Senhor, por que não aconteceu isso na minha vida? Ué, mas você não rezou no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade, não a minha vontade? Não foi isso que Jesus fez no Getsemane? Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas a minha vontade era que esse cálice se afastasse, eu não queria ele. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No Pai Nosso, Jesus ensina ele próprio a viver o que ele rezou. Então, por que a gente, como católico, reza isso na missa e não vive isso? Porque muitas vezes a gente fala: venha a nós o meu reino, e não o vosso reino. O reino de Deus aqui não é o mesmo que o nosso. E Santa Teresinha entendia isso. E ela vivia aqui, fazendo aqui o céu dela, amando nas pequenas coisas. São Mateus também, a vida mudou completamente. Quando ele foi seguir Jesus, tudo mudou. Olha como o padre tem conteúdo para falar, né? Nem tem no Evangelho. Mas no Pai Nosso nós rezamos isso, que seja feita a vossa vontade, não a minha, aqui na terra como no céu. O que o Senhor tem no céu para nós? Você sabe o que Ele tem para você? Eu não sei ainda. Eu vou descobrindo. E é justamente descobrindo que quanto mais eu estiver próximo dele, mais eu vou fazer a vontade de Deus, assim como Santa Teresinha. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. A gente está em construção nessa comunidade, não está? Já está acabada essa construção? Sim ou não? Vocês querem muito que acabe? Sim. Quer muito, muito, muito? Sim. E a construção da nossa alma? Como está o nosso interior? Como estamos construindo a nossa intimidade com Deus? Santa Teresinha estava no próprio castelo interior. Já estava mais da 7ª morada. Encontrou o próprio rei dentro dela. E será que nessa igreja que está inacabada, encontramos ele já? Você sabia que quando entramos na igreja, tudo bem que o sacrário fica lá. Mas normalmente dentro da igreja já tem um sacrário. Será que quando entramos na igreja falamos com o rei dos reis? Porque quando você vai na casa de alguém, normalmente você fala com o dono da casa, não fala? E quando você vai embora, você não dá tchau? Será que a gente faz isso com Deus? Será que a gente fala com o dono da casa quando chega aqui? E será que a gente agradece por tamanha refeição, onde ele alimenta a nossa alma na Eucaristia? Porque se pudéssemos vender tudo para pagar uma única comunhão, ainda assim seria pouco. Não se paga uma comunhão. Não se paga uma confissão em vida, a não ser agradecendo muito. E Santa Teresinha agradecia muito esse dom de ser tão amada por Deus. São Mateus também foi tirado do chão, de uma vida errada, para ser um dos evangelistas, um dos discípulos. O Senhor também quer fazer a mesma coisa com a gente. Então, é bonito ver a igreja terminada, mas cada comunidade se começa a construir com a nossa alma, com o nosso interior. Aí depois você vê a igreja terminada, mas uma obra que o Senhor quer terminar em nós é a nossa amizade com Ele. Será que a gente já é amigo dele? Como foi Santa Teresinha? Será que, como São Mateus, somos amigos dele? Depois, entendendo isso, a confiança, a perseverança, aí entra no amor e na misericórdia. Será que temos esse amor e essa misericórdia por Deus? A misericórdia, o que quer dizer misericórdia? Miséria do coração. Misericórdia, córdia, coração. Ou seja, no coração de São Mateus, Jesus encontrou nele essa miséria do coração e chamou ele para seguir. E Santa Teresinha, olha que interessante, eu não sei se um outro padre já falou isso, porque teve ao longo das novenas outros padres vieram aqui pregar, mas algum deles falou para vocês que no Diário de Santa Teresinha, ela fala que Jesus teve mais misericórdia dela do que de Maria Madalena. Alguém já contou isso para vocês? Sim ou não? Então, senta que lá vem a história. Já estão sentados? Quer ouvir?
Aí escandaliza, alguns falam assim, mas como que Jesus teve mais misericórdia de Teresinha, que nunca teve um pecado grave, do que de Maria Madalena, que tinha 7 demônios? É possível isso? Vocês acham que é possível isso? Claro que é. Aí Santa Teresinha vai explicar. Enquanto Maria Madalena teve que cair a cara na lama, teve que ficar ali na lama do pecado, para o Senhor levantar ela e fazer ela mudar de vida, Santa Teresinha diz, eu fui tão amada por Deus, que Ele sabia que se eu caísse, talvez eu nunca ia levantar. Madalena, Ele teve misericórdia que levantou. Ele teve misericórdia que não deixou cair. Olha a humildade dela, nunca teve pecado grave, mas falou, se eu caísse um dia, se eu me perdesse um dia, se eu perdesse a minha alma, eu talvez não teria como voltar para Deus. Deus me amou o tempo todo, como ama uma criança, como o pai que ama uma criança, enquanto a criança está correndo, o pai pega na mão para não deixar cair. Ela fala que Jesus fez isso com ela. Pegou na mão dela e não deixou ela cair. Porque se ela caísse, talvez ela não teria volta. Olha que bonito. Tem crianças aqui jovens. Talvez você não caiu em alguns pecados contra a pureza, por exemplo. Então o Senhor está pegando na sua mão ainda. Então não faz você perder aquilo que é tão sagrado por aí, sendo que você está pegando na mão de Deus agora. Não deixa o mundo tirar você dele. Não deixa com que sua alma se perca tão facilmente. Faz igual a Teresinha, fala, Senhor, o Senhor me ama tanto, tem tanta misericórdia por mim, que não me deixou eu cair ainda. E você que já caiu? Lembra de Madalena, de Mateus, do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos. Fala, Senhor, se o Senhor levantou eles do chão, do barro, levanta também a minha alma. Não me deixa cair. E se eu cair, me levanta. E aí a confissão é onde nos tira do barro. É onde nossa alma é limpa. E aí confiamos, continuamos na perseverança por causa da misericórdia. Essa misericórdia que o Senhor tem por nós. E aí conseguimos amar. Amar como Santa Teresinha, outra história dela. Do copo, já sabia do copo? Falei que eu conhecia sobre ela. Isso eu estou aqui na igreja dela, na novena, no 9º dia dela, eu tenho que falar para vocês, porque eu achei que todo mundo sabia e vocês que iam me ensinar. Ela falava que se nós pegássemos um copo e entregássemos com todo o amor, a gente poderia conseguir um céu. Porque o amor estava nas coisas ordinárias, nas pequenas coisas. E por isso que ela é a doutora da igreja, porque ela nos fez encontrar Jesus na pequena via, o menino Jesus. Santa Teresinha do menino Jesus. O Jesus pequeno, o Jesus menino, o Jesus que a gente pega no colo. E olha que bonito isso. Nada melhor do que falar que a Santa Missa é o lugar perfeito onde a gente encontra o menino Jesus. Sabe por quê? Aqui, e ela fala que assim como Nossa Senhora pegou Jesus e colocou no berço, com todo o amor do mundo, ela fala para nós padres, todo sacerdote, ou ministro da Eucaristia, tem ministro da Eucaristia aqui, não tem? Como você pega Jesus quando você vai colocar na âmbula? Aí ela fala, se eu fosse padre, eu pegaria Jesus para colocar na âmbula, como Nossa Senhora pegou Jesus para colocar no berço. Não posso pegar de qualquer jeito. Porque você não colocou teu filho no berço de qualquer jeito, Jesus é como uma criança na hóstia. Por quê? Ele vai para onde você quiser levar ele. Ele é humilde, ele é pequeno, ele é simples. Na Eucaristia ele é pobre, ele é simples. Você não consegue comungar se o ministro não for levar você e levar ele até você. Olha a pequenez do menino Jesus aqui. Menor ainda do que foi no presépio, a manjedoura. Porque lá ele estava na manjedoura com seu pai e com a sua mãe. Mas na missa ele está com o padre e com os ministros. Mas será que nós padres e nós ministros temos o mesmo amor que São José e Nossa Senhora ao pegar ele? Muitas vezes não. Então Santa Teresinha nos ensina até isso. Como você pega Jesus? Você pega com amor? Ou nós pegamos de qualquer jeito? E você também que está aí sentado, que vai comungar também. Como comungamos? Como se fosse uma coisa? Ou estendemos a nossa mão com amor, com devoção, de joelhos, se aqueles que podem. Então tudo isso é um ato de amor e confiança e misericórdia. A última para encerrar das histórias. Quer que eu conte mais uma? Sim ou não? Sim. Vocês estão cansados, não? Então, que dia de semana eu sei que é mais uma. Olha como essa mulher amou. Ela falava que tinha uma irmã lá que cuidava dela, e ela cuidava dessa irmã. Ela começou a cuidar dessa irmã,
E aí ela tratava ela mal todo dia. Talvez tenha isso no seu trabalho, na sua casa. Talvez teus filhos estão te tratando mal. Teus netos. Ou então, filhos, talvez seus pais estão te tratando mal. Não tem muita paciência com você, as crianças olhando atento. Já está até coçando, não? Mas olha o que acontece. Eu vou andar, que é muita gente nessa igreja. Normalmente eu faço homilia sempre no andão, mas olha o que acontece. Aí o pessoal virando o pescocinho lá. O que acontece? Eita, se assustou ali. Ela disse que ela ficou o tempo todo cuidando dessa irmã até o dia que Santa Teresinha morreu. A irmã disse o seguinte: eu fui a irmã que ela mais amou. E aí perguntam por quê? Porque ela sempre cuidou muito bem de mim. Nunca reclamou, sempre cuidou muito bem de mim. Quando eu estava doente, ela nunca reclamou. E aí no diário dela encontraram o que escrito? Ela foi tão santa que enquanto ela era viva, ninguém sabia o que ela estava fazendo. Foi só depois de muito tempo que ela morreu que encontraram o diário dela. Diferente de Padre Pio, São Francisco de Assis, que já sabiam em vida que era um santo, que fazia milagres, Santa Teresinha não. E ela escreveu lá: tem uma irmã, ela não usou essa expressão, mas que me enche a paciência, que é uma bênção. E é tão difícil cuidar dela. É como se ela provasse a minha paciência. É como se ela... Tanto é que teve um dia que essa irmã pegou, estava andando, quebrou um vaso lá e saiu. E Santa Teresinha protegia tanto, cuidava tanto dela, que ela pegou o vaso, escondeu atrás da roupa dela lá, do véu, e saiu. E a superiora viu. Ele falou: o que você está escondendo? Quem quebrou o vaso foi ela? Não, foi a irmã que não gostava dela. Aí ela falou assim, aí ela tirou, aí viu o vaso quebrado. Teresinha, para não falar que foi a irmã que maltratava ela, falou. Aí ela falou assim: você quebrou o vaso e ainda escondeu. E ela fala: desculpa, isso não vai acontecer de novo. Não foi ela que quebrou, meu Deus. Mas ela não queria colocar a culpa na outra. Sabe que você faz isso? Você já sofreu uma injustiça? Ou quando você é injustiça? Não, foi ele ali que fez. Olha o amor dessa mulher. Olha a misericórdia dessa mulher. E depois no diário dela, ela falou que aquela irmã foi a mais difícil para ela. Só que foi a irmã que ela mais amou. E ela falava: por trás de uma pessoa difícil, sempre existe um Jesus escondido. Então, no teu filho adolescente está dando trabalho, Jesus está escondido nele, está crucificado nele. Você que é pai, que está com falta de paciência com teus netos ou com teus filhos, Jesus está escondido nele. Filhos, maridos, esposas, Jesus está escondido na sua esposa. Mas será que você está encontrando Jesus crucificado nele? Nos pecados dele? Santa Teresinha viu isso. E aí aquela irmã foi iludida, falando: nossa, eu sou a que ela mais ama. No diário estava lá, era a que ela mais tinha dificuldade de amar. Mas ela amou mesmo assim. Então, para ter confiança, perseverança, amor e misericórdia, não sair do tema, está tudo no tema. Precisamos encontrar Deus nas pequenas coisas. E a missa é o lugar das pequenas e grandes coisas. É num pedaço de pão pequeno que você recebe o Deus na tua alma. Olha que coisa grande. Ao mesmo tempo, olha que coisa pequena. Para você receber a Eucaristia, você precisa estar em estado de graça, preparado, e depois que o ministro fala o corpo de Cristo, você fala amém. Só precisa falar isso. Olha que coisa pequena, mas olha que gesto tão grande. Outra coisa que o padre fala na missa, que nós falamos em cada missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Ou seja, somos dignos de recebê-lo na alma, mas recebemos. E muitos aqui ficam pensando: eu queria ser igual o Zaqueu, eu queria subir na árvore, eu queria que Jesus fosse comer na minha casa. Você queria? Se Jesus fosse visitar a tua casa, você queria? Levanta a mão quem queria. Nossa, todo mundo. Que refeição abençoada, né? Você fazer comidinha para Jesus lá na casa. Senta aqui na sala: Jesus, vamos ver Netflix. E ia ver The Chosen. Ele ia ver ele mesmo lá. Mas olha que interessante. A missa é muito maior do que aquele encontro de Zaqueu na casa dele. Sabe por quê? Quem que foi comer na casa de Zaqueu? Jesus. Quem pagou a refeição? Zaqueu. Quando nós vamos na missa, quem que paga a refeição? Nós comemos na casa dele. E quem nos alimenta é ele. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Você quer mais o quê? Para ter confiança, perseverança, amor e misericórdia. Não falta mais nada. A missa é tudo. E eu amo a missa. Eu já amava antes de ser padre, agora que eu amo mais ainda. Então, ame o seu sacerdote, reza pelo pároco daqui, reza pelo vigário, reza por mim, reza pelos padres, porque se não tiver padre, São João Maria Vianney falava, se não tivermos padre, não teremos Jesus. Porque não teremos a Eucaristia. Olha que coisa grande também, eu sou um pobre pecador. Nossa Senhora trouxe Jesus quantas vezes? Uma, no Faça-se. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quantas vezes o Padre traz Jesus quando ele fala, isso é meu corpo e meu sangue? Várias. E por isso que nós somos os filhos prediletos dela. E por isso que eu amo essa mulher. E por isso que eu estou com essa casula bonita, em honra a ela, a vocês, a cada missa que celebro. Eu sou um padre simples, eu moro aqui, minha mãe mora no Parque do Lago aqui. Eu gosto de lugares assim mais simples. Eu vim do povo, mas eu estou com essa roupa por quê? Porque Jesus merece o melhor. São João Maria Vianney andava só aos trapos, mas quando ia celebrar a missa usava a casula digna. Então para Deus ele é o melhor, é a honra dele na minha vocação. Eu não sou nada, mas eu carrego tudo que é ele. Então para que ame a dignidade da Santa Missa, eu vim com a estola os melhores que eu tenho. Vocês merecem, Deus merece muito mais. E eu amo muito Nossa Senhora. Então que nessa novena, assim como Santa Teresinha foi curada com o sorriso de Nossa Senhora do Sorriso, ela também possa curar o nosso coração. E que cada dia mais você ame a Santa Missa. Não espere uma novena para encher a igreja. Lá, graças a Deus, nas missas de semana, comecei a celebrar a missa de semana, tinha 12 pessoas, 8 pessoas, é o normal. 5 missas de semana. Eu falava, não, quando eu for padre, não é possível, essas pessoas têm que vir buscar Deus. Jesus quer alimentar a alma deles, porque eles estão passando fome. Você pensa numa pessoa que você ama muito. Você visita uma pessoa que você ama muito uma vez por mês? Uma vez no ano? Se você pudesse, você via todo dia, não é assim? Tem pessoas aqui, tem jovens, tem pessoas que estão namorando ou namorar. Quando você está apaixonado, você vê a pessoa só uma vez no mês? Uma vez na semana, fica morrendo de saudade. E por que a gente não está apaixonado por Deus para querer ver Ele sempre? Porque nosso amor por Ele é isso aqui, ó. Se fosse muito, você queria ver muito. Eu já namorei antes de ser padre, eu queria ver a menina todo dia. Agora eu quero ver a missa todo dia, eu quero ver Cristo na missa todo dia. O meu amor mudou. E para encerrar agora mesmo a homilia. Eu fazia, antes de me formar padre, eu me formei em gastronomia e fazia pão. Então eu fazia pão. Quem já fez pão aqui? Levanta a mão. Alguns, né? É fácil fazer pão? É só deixar crescer, tem que ter paciência, né? Perseverança, misericórdia, muito amor, que é o tema de hoje. Por que eu vou encerrar falando do que eu fazia? Porque Santa Teresinha tinha uma vida católica em Deus, São Mateus estava numa vida errada, mas Deus levantou esse padre que teve confiança, perseverança, amor e misericórdia nele, ele pode fazer a mesma coisa por você. Aqui na missa nós temos o pão e o vinho, que vai se transformar no corpo e sangue de Cristo, certo? Aqui é a receita do pão. Para a gente fazer um pão precisa da farinha, do fermento e da água. Esse é o... Aí você fala, e o sal e o açúcar? Vai dar sabor, mas não precisa disso para ter um pão. Eu sei fazer pão, gente, me formei fazendo isso. Trabalhava fazendo pão mesmo, e hoje eu trabalho. Eu saí da padaria e fui para a sacristia, como padre lá. Agora o que a gente precisa daqui, precisa da receita, não é? E o que é a receita? É a fórmula. O que o padre fala aqui na fórmula? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Aí acontece o milagre. Mas se você viesse aqui com a matéria e forma, que é o pão e o vinho, e com a fórmula, que é as palavras, ia acontecer? Ia transformar o pão no corpo de Cristo? Por isso que temos que agradecer ao dom do sacerdócio, porque só os padres podem fazer isso. Mas se o padre vier aqui e falar errado, vai acontecer? Não, se eu errar não vai acontecer, eu tenho que seguir a receita. Ou seja, porque para seguir a receita do pão, depende de mim, para o pão acontecer. Mas para transformar o pão no corpo de Cristo, não depende de mim, depende dele. Ele que deixou. Por isso que no final o padre fala, fazer isto em memória de mim. Eu não faço isso em minha memória, eu faço em memória dele. Então transformar trigo no pão, qualquer padeiro faz, não é? Até você que levantou a mão aí. Mas transformar o pão no corpo de Cristo, só nós padres. E isso foi isso que o Senhor me pediu. Eu gostava de fazer pão, ainda faço às vezes. Mas eu alimentava antes a barriga das pessoas. Eu matava a fome física das pessoas. Mas como padre eu posso matar a alma, a fome da alma das pessoas.
Então, quantas pessoas estão passando fome na alma? Quantas pessoas não comungam Jesus? E só o padre pode levar Jesus às pessoas. Então, eu sou tão feliz como padre agora, porque essa receita e esse pão é muito melhor do que o outro que eu fazia. Tanto é que, olha que bonito. Toda missa a gente escuta uma dessas antífonas. E uma delas é essa, eu vou fazer ela hoje. Olha o que Jesus fala aqui, quando o padre vai erguer Jesus aqui para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá? Você não vai morrer mais, porque tua alma está alimentada com ele. Então, o pão que eu alimentava as pessoas, elas iam morrer, ia sentir fome de novo. Mas se eu alimentar elas com o pão da vida, que é Jesus, você vai viver eternamente. E por que você está vivendo tão mal? Sendo que na missa você vive eternamente. E eternamente feliz, como Santa Teresinha. Buscava a missa diária, ou sempre que podia. Então, que o Senhor nos ajude a amar Jesus e amar a Santa Missa mais do que esse padre ama. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.